Olá, amigos! O tema da aula de hoje é a presença da emoção. Quando a emoção está presente, a razão vai embora. Isso obscurece a nossa linha de raciocínio e a gente não consegue tomar uma decisão de forma adequada, porque fica influenciado pelas emoções e sentimentos. Eu me recordo que uma vez eu estava viajando, uma viagem de longa duração, eu me sentei ao lado de uma monja e que estava dormindo, aparentemente estava dormindo. Na hora do almoço, quando a comissária de bordo veio trazer o almoço, a alimentação, trouxe para ela uma alimentação especial. E quando a comissária chegou perto dela, ela recebeu. Eu tive a impressão que ela não estava dormindo nesse momento e perguntei a ela, você estava dormindo? Ela falou assim, não, eu estava meditando. Aí eu perguntei a ela o que significava meditar, qual era a vantagem da meditação. E ela me deu um exemplo interessante. Ela disse que a meditação permite que a gente veja as coisas com maior clareza. E me deu um exemplo de uma água no copo. Ela falou o seguinte, imagine que esse copo estivesse com a água turva, com barra, com cisco, e a gente depositasse esse copo no armário e esperasse aquela sujeira decantar, ir para o fundo da água. Então, em cima, ficaria transparente, e a gente poderia ver. A meditação, ela favorece esse tipo de comportamento de resultado com a gente. Quando a gente medita, é como se a água, o cisco tivesse decantado na nossa alma e a gente vê com maior clareza. Essa é a diferença entre a emoção e a razão. Porque quando a gente está emocionado, é como se o copo tivesse a água turva, a gente não consegue enxergar nada. E quando a gente está emocionado, a razão vai embora. E a razão é quando essa sujeira é decantada e a gente vê com transparência. Alguns casos podem exemplificar o que eu estou dizendo. Na vida prática, todos nós conhecemos. Por exemplo, uma negociação entre ex-cônjuges. Pessoas que no passado juraram amor eterno, quando estão negociando, por exemplo, a pensão alimentícia, qualquer valor entre eles, o conflito é tão grande, é tão exacerbado, que eles não conseguem sozinhos solucionar a questão. Às vezes é necessária a presença de uma terceira pessoa, muitas vezes um advogado, que vai fazer a compatibilização, a conciliação dos interesses, porque isoladamente, emocionados, com sentimentos feridos, eles não conseguem chegar a um acordo. Um outro exemplo diz respeito a processos de herança entre os herdeiros. Pais, filhos, toda a família entra em conflito e às vezes os atritos são tão incontornáveis que uma família fica destroçada, despedaçada. Os irmãos entram em conflito com outros irmãos, quebram a relação de amizade, de relacionamento, de harmonia, simplesmente porque a herança provocou em todos a emoção de querer cada um ganhar mais do que o outro. Sentimento de injustiça, sentimento de falta de reconhecimento, aspectos que ferem diretamente as pessoas. Casos comuns que acontecem numa empresa, a relação entre colegas que não se admiram. São pessoas que têm uma resistência extraordinária em cooperar um com o outro. Simplesmente que não se admiram, ou têm inveja, ou cobiçam o cargo do outro. A emoção está presente, a razão vai embora. Empresários gananciosos, arrogantes, também não conseguem concluir nenhuma negociação, porque os egos ficam exacerbados e a razão não permite que eles façam qualquer conclusão na negociação. A emoção é péssima conselheira na negociação. Se você ama uma pessoa, você faz concessões indevidas, porque você quer agradar aquela pessoa. Depois você se arrepende, porque você não agiu com a razão, você agiu só com a emoção. Se você detesta uma pessoa, você, por todos os meios, vai tentar destruí-la. Você não vai cooperar, você vai competir, você não quer que ela tenha sucesso. Você não aceita nenhuma proposta que ela te faz, simplesmente porque você não tem admiração por ela. Por que acontecem esses comportamentos? A presença da emoção pode ser motivada por vários fatores. O primeiro deles é a inflexibilidade dos negociadores. Para isso, veja o quadro a seguir.
Imagine que você está, apenas como observador, em um leilão em que o objeto a ser leiloado é uma nota de R$50. Neste leilão, quem fizer a maior oferta paga o lance e fica com a nota, mas quem fizer a segunda maior oferta paga o lance e não recebe nada em troca. Na verdade, eles estão entrando em uma disputa claramente irracional e desvantajosa para qualquer um, visto que o preço a ser pago pela nota muito provavelmente irá exceder seu real valor. O vencedor do leilão se tornará, então, vítima da própria inflexibilidade, pagando quantias muito superiores ao real valor de uma nota de R$50. Isso para não falar em quem der o segundo maior lance. O que nós vimos nesse quadro? As pessoas que disputaram estavam com a vontade cega de ganhar a qualquer preço. Qual foi a consequência disso? Elas entraram numa escalada irracional e começaram a apresentar lances acima do que era razoável. E como resultado, todos perderam. Quem pagou pela nota e ficou com a nota, pagou mais do que valia. E o segundo lugar também pagou, porque nem ao menos recebeu a nota de volta. O que nós vimos? A presença da emoção cegou as pessoas. E com a obsessão de ganhar, elas não repararam que entraram numa armadilha, que elas não tinham condições de ganhar. Elas perderiam. Mas a emoção foi muito mais forte. Não deixou que elas enxergassem o verdadeiro teor do jogo. Um outro caso foi relatado pelo presidente de uma empresa, a única empresa brasileira que na época produzia insulina. Dizia ele que todas as negociações de grande vulto que envolvem vendas e compras de empresa deveriam ser conduzidas por profissionais especializados. E ele contou o caso que aconteceu com ele. Ele tinha recebido uma oferta para vender a empresa dele para um grupo americano. Ele confessava que era uma pessoa excelente em negociação, afinal de contas ele era empresário. E ele começou a conduzir as negociações diretamente com o proprietário da outra empresa americana. O negócio envolvia milhões de dólares, porque ela envolvia não só a empresa, como patentes. Só que o que ele disse foi que a presença da emoção foi tão forte no processo da negociação que, num determinado momento, eles tiveram que suspender as negociações. O que ele afirmou foi que, ao final, eles não concretizaram o negócio. E a razão tinha sido muito simples. Eles começaram a discutir e entrar em conflito sobre quem pagaria, quem indenizaria quem a respeito de uma patente secundária. E a afirmação dele foi contundente. Nós, por causa de $100 mil, que era o valor da patente secundária, nós deixamos de fazer um negócio de $100 milhões. Por quê? Simplesmente por causa de ego. Eu não queria pagar pela patente e ele não queria me vender, conceder a patente. E por isso perdemos um negócio de $100 milhões. Foi um péssimo negócio para os dois. A presença da emoção ficou presente, contundente durante todo o processo da negociação. Ego não combina com negociação. Quando você for negociar, tire o seu ego e coloque no bolso, porque eles não combinam, ego e negociação. Esses tipos de casos, que são clássicos, costumam ser frequentemente percebidos nos leilões. Eu vou citar 2 casos para vocês. Veja o primeiro. Um homem entrou em um galpão onde acontecia um leilão de animais e viu 6 cabras no palco. Neste exato momento, o leiloeiro gritava: R$60, dou-lhe uma, dou-lhe 2. O homem não hesitou. Deu logo um lance de R$150, mais que o dobro do lance anterior, mas ainda assim muito barato por aqueles animais todos. Ninguém mais se manifestou e o homem pagou R$150 por cada uma das cabras, pois estas eram as condições do leilão. Perceberam o que aconteceu? A pessoa entra no leilão, não tem informações a respeito do que está acontecendo, não procurou se inteirar e simplesmente, por vaidade,
com a emoção presente, para mostrar poder de decisão, sem saber se aquelas ofertas eram por uma cabra ou por 6 cabras, fez uma oferta, um valor exorbitante, achando que estava comprando todo o lote. Sem saber que estava oferecendo por uma cabra só, porque essa era a condição do leilão, ele pagou um preço completamente fora do mercado por algo que ele nem precisava e nem tinha intenção de comprar. Essa foi a consequência de entrar numa negociação apenas com emoção, sem ter informação do que estava acontecendo. Eu tenho um relato do que aconteceu com uma amiga. Ela, certa vez, me disse que pagou R$ 38 no frango assado. Eu fiquei perplexo, assim, ué, como que você conseguiu pagar R$ 38 no frango assado? Ela me confidenciou que participou, uma certa época, de uma quermesse, uma barraquinha na paróquia da casa dela, da região dela, e o pároco, ele apresentou no leilão um frango assado para arrecadar fundos para a igreja. Com o objetivo de ajudar a paróquia, ela ofereceu R$ 5, fez um lance de R$ 5 na compra do frango assado. Imediatamente, uma outra senhora, em frente a ela, do outro lado, fez um lance de R$ 10. Quando ela percebeu, ela notou que a senhora que tinha feito o lance de R$ 10 era uma vizinha e elas não se davam bem, elas não se admiravam. E ela concluiu, pelo menos desconfiou, que a vizinha tinha dado o lance para derrubá-la, para derrotá-la. Em vista disso, a emoção subiu à cabeça dela. Ela aumentou o lance e a vizinha também aumentou e as duas entraram num processo de escalada no leilão, até que quando chegou em R$ 38, a vizinha desistiu e ela teve que ficar com o frango por R$ 38. Eu perguntei a ela, mas como é que você conseguiu pagar R$ 38 no frango assado e ficar feliz? Eu falei assim, na verdade, o que estava em jogo não era o frango, era a minha vontade de derrotar a minha vizinha. E por causa dessa presença de emoção, ela ficou cega e concluiu uma negociação completamente inadequada para ela, porque pagou um preço exorbitante num produto, frango assado, que ela me confidenciou depois, ela nem gostava. Existe um ditado que diz o seguinte, macaco velho não enfia a mão na cumbuca. A cumbuca é um recipiente largo, com a boca estreita, e os fazendeiros, eles colocam uma espiga de milho no fundo da cumbuca, e o macaco jovem, ele enfia a mão para pegar a espiga de milho e, sem querer largar o prêmio, ele fica preso pela cumbuca. É dessa forma que eles caçam macacos na África e os fazendeiros pegam os macacos, porque ele fica preso à cumbuca e não quer largar a espiga de jeito nenhum. Fenômeno semelhante acontece na negociação. Às vezes você entra na negociação, você prepara a sua estrutura de argumentação e vai confiante para a negociação. Entretanto, durante o processo da negociação e em virtude das argumentações do outro lado, você chega à conclusão que o seu ponto de vista não está assim completamente correto. Entretanto, para evitar algum tipo de constrangimento, para não querer mostrar para o outro que o seu ponto de vista está errado, para não querer mostrar para o outro que você está fragilizado, que você não se preparou bem, só por questão de ego, de emoção, você permanece no seu ponto de vista errado, defende o seu ponto de vista errado, consciente que ele está errado, com unhas e dentes. E o resultado, sabe qual é? Você parte para o impasse da negociação. O impasse torna-se um resultado preferível para você do que demonstrar para o outro que você estava com o ponto de vista errado. A questão é puramente emocional e de ego. Vamos ver agora um texto que conclui esse raciocínio. Você não tem a obrigação de fechar o acordo em todas as negociações que participar. Em algumas situações, é preferível não fechar. Entretanto, deixar de fechar uma negociação somente por causa de ego, vaidade, sentimentos feridos, não faz sentido, porque você está, muitas vezes, perdendo uma grande oportunidade de conseguir um bom acordo. Ego não combina com negociação. Emoção não combina com negociação. Tire o seu ego, sua vaidade da mente
e guarde no bolso. É o melhor conselho que eu posso te dar. Sentimento de injustiça. Imagine a seguinte situação. Vamos imaginar que você e outra pessoa foram escolhidas para receber um prêmio. Vocês dois estão sem qualquer dinheiro no bolso. A outra pessoa escolhida recebe R$10.000. Este é o prêmio a ser dividido entre vocês. Você já está até imaginando R$5.000 em seu bolso, mas há um detalhe importante. O outro participante vai decidir como o dinheiro será dividido. Se você discordar da divisão, nenhum dos dois recebe valor algum. O outro participante, então, escolhe a seguinte distribuição. Ele fica com R$9.950 e você recebe apenas R$50. Você aceitaria apenas os R$50? As experiências têm provado que, invariavelmente, as pessoas não aceitam. Assim, o dinheiro é devolvido e os dois participantes continuarão sem nada. Essa decisão é lógica? Claro que não é lógica. Porque é preferível você ficar com R$50 no bolso do que ficar duro. Então, por que as pessoas usualmente tomam essa decisão? Na verdade, o que as pessoas experimentam é um sentimento de injustiça. Porque, ao ofertar apenas uma pequena parte do dinheiro, as pessoas pensam que foram injustiçadas, quando, na verdade, elas esperavam receber, no mínimo, a metade. Isso provoca uma reação na pessoa de revolta e, mais do que isso, ela prefere perder do que receber apenas uma parte e deixar o outro lado com a parte maior. Isso você pode verificar somente quando existe a presença da emoção, porque normalmente não é assim que acontece. Eu vou dar um exemplo para vocês que mostra exatamente que a decisão seria diferente num outro cenário, num outro contexto. Por exemplo, imagine que uma pessoa esteja caminhando no quarteirão da própria residência, na casa dela, não tem ninguém na rua, e ela enxerga uma nota de 50 perdida no chão. Ninguém por perto, ela não sabe a quem pertence, está lá no chão perdida. A pergunta que eu faço é a seguinte: essa pessoa pegaria o dinheiro no chão ou ela sairia, iria embora e deixaria o dinheiro lá, largaria o dinheiro no chão? É claro que todos respondem que pegariam o dinheiro. E eu falo assim, então por que a pessoa na situação anterior, quando for ofertado 50 e para o outro uma quantia maior, não aceitou isso? O que acontece é que quando o dinheiro está no chão, não tem nenhum motivo para emoção, não tem comparação, não tem nada. Então a pessoa, ela não se inibe em pegar o dinheiro, não tem problema nenhum. Mas no outro caso, há uma comparação e o sentimento de justiça, então faz com que as pessoas não aceitem aquilo que for ofertado a elas. Eu, às vezes, a uma certa época, eu dirigi uma empresa e nós tínhamos um funcionário qualificado que era responsável por uma determinada tarefa. Esse funcionário qualificado saiu e nós tivemos que transferir essa tarefa para um outro funcionário, parte pelo menos da tarefa, para outro funcionário subalterno. Uma semana depois que esse funcionário estava desempenhando essas tarefas, essa função, ele me procurou e falou que queria um aumento de salário e queria ganhar o mesmo que o funcionário que tinha saído, deixado a empresa, ganhava. Como a empresa tinha normas e eu não podia, de certa forma, pagar o mesmo salário, porque eu tinha que obedecer essas normas, eu disse para ele, expliquei que por enquanto eu não poderia fazer isso. Logo depois, o funcionário pediu demissão porque se achou injustiçado em estar fazendo uma função de outro funcionário que ganhava mais do que ele. Injustiçado, então ele não quis continuar na empresa. O que aconteceu com esse funcionário? Ele vivenciou um sentimento de injustiça e, como foi muito forte nele esse sentimento de justiça, esse sentimento incitou nesse funcionário a vontade de se demitir da empresa. Ele até teve dificuldade depois para arranjar emprego, né, porque ele demitiu sem ter outra alternativa, e depois até me voltou, me pediu para ser reintegrado ao quadro, eu aceitei, mas falei com ele a respeito disso. Olha, infelizmente você não pôde receber o salário por uma norma da empresa. Né, e a primeira oportunidade que a empresa pôde oferecer isso, eu recompensei esse funcionário. Um grande jornal de circulação nacional publicou recentemente uma pesquisa feita na Inglaterra entre executivos. É interessante observar como que o comportamento dos executivos muda em função dos critérios de injustiça. Esse jornal
disse que a pesquisa foi feita com vários executivos e um deles, ou vários deles, a vários deles foi dada a seguinte informação. O que você prefere? Ganhar um aumento de 7% no seu salário, enquanto os seus colegas têm um aumento de 10%, ou você prefere ganhar somente um aumento de 5%, enquanto os seus colegas não ganham nada? Sabe qual foi a resposta da maioria dos executivos? Eles preferiram ganhar 5% de aumento, enquanto os colegas não ganhariam nada. Isso porque, na primeira situação, eles ficaram com um sentimento de injustiça, ganhando menos do que os colegas. E no segundo caso, embora tivesse ganho um aumento menor, eles ficaram mais felizes porque eles ficaram com o sentimento de justiça. Ou seja, eles estavam ganhando mais do que os colegas, o aumento deles é maior do que os colegas, embora menor do que os 7% anteriormente ofertado. Vou dar mais um exemplo para ratificar exatamente o que eu quero transmitir com o sentimento de injustiça. Vamos imaginar que você estivesse numa praia, sol escaldante, você com muita sede, querendo avidamente tomar um refrigerante. Perto da praia existe um hotel, 5 estrelas. É o único estabelecimento que tem próximo de você. Você caminha até esse hotel e compra um refrigerante lá gelado, que você tanto quer, e o hotel te cobra R$5 pela garrafa de refrigerante. Você paga e leva o refrigerante e toma um refrigerante na praia. Então vamos imaginar a mesma situação, você também na praia, sol escaldante, ávido para tomar um refrigerante gelado, só que perto de você existe um estabelecimento comercial, existe um hipermercado. É o único que existe próximo de você. Você atravessa a rua, vai lá no hipermercado e vai comprar um refrigerante que também está gelado. Quando você chega lá, o preço do refrigerante, R$5. Você compra o refrigerante, leva para a praia, onde você estava, e toma o refrigerante. Você pagaria o refrigerante no supermercado com a mesma satisfação que você pagou no hotel? Provavelmente não. E você sabe qual é a razão? É que no hotel, a sua percepção é que a compra do refrigerante incorpora serviços. Você entra no ambiente com ar-condicionado, você tem poltronas confortáveis, e você acha que vale pagar R$5 no refrigerante. Ao passo que no supermercado, você não tem nenhum tipo de serviço adicional. Então você acha injusto que um supermercado cobre o mesmo valor do que um hotel 5 estrelas. Muito embora você não vá usufruir no hotel 5 estrelas do que ele oferece para você, como poltronas confortáveis, ar-condicionado, porque você quer voltar para a praia. Por isso, a gente paga com dissabor um refrigerante mais caro do supermercado, sendo que o produto é o mesmo, igualzinho ao do hotel 5 estrelas. Mas o comportamento nosso, a nossa visão, a nossa percepção é completamente diferente. Ao comprar e pagar no supermercado um refrigerante gelado por R$5, a gente tem um sentimento de injustiça. E por isso a gente sente um desconforto psicológico. O que a gente pode, então, tirar de experiência desses casos para a negociação? Na negociação, qualquer que tenha sido o resultado da negociação, por outro lado, nós devemos fazer com que ele não fique com sentimento de injustiça. Porque se ele ficar com sentimento de justiça, ele sentirá um desconforto também psicológico e talvez possa não cumprir a parte dele no acordo. Apaixonar-se pelo objeto da negociação. Para fazer um exame de sangue, você não precisa tirar o sangue todo da pessoa. Basta tirar uma pequena parte e com essa pequena parte você faz o espectro do que representa todo o sangue daquela pessoa. Com o casamento, acontece uma situação semelhante. Casais têm um convívio relativamente curto, né? Eles têm uma amostra do que será a vida em conjunto, e eles têm isso através do namoro e noivado. E, a partir daí, eles tomam a decisão de viver uma vida conjunta. Cegos de paixão, muitas vezes eles deixam de enxergar algum tipo de incompatibilidade, algum tipo de desarmonia que existe entre eles, porque eles são incapazes de enxergar isso. E talvez esses fatores podem cometer e provocar erros irreparáveis depois do casamento. Da mesma forma, na negociação, acontecem situações semelhantes. Pessoas que se apaixonam pelo bem que vão adquirir, pode ser uma casa,
um automóvel, uma relíquia, qualquer coisa. Elas não enxergam o valor real daquele bem. E, apaixonadas, querendo obter a qualquer custo, elas não pechincham, elas não negociam e costumam pagar preços completamente inadequados, completamente elevados, por algo só apenas para resolver e satisfazer uma vontade própria. Eu vou contar 2 casos para vocês, são casos pessoais que representam exatamente isso. Eu tenho uma amiga, ela mora em outra cidade, mora em São Paulo, e ela é comerciante e estava querendo adquirir uma loja num determinado shopping. Como a negociação estava difícil com o proprietário da loja, ela fez a ligação para mim e pediu que eu a orientasse na negociação. E me relatou o caso. Me dizia ela que a loja era fantástica, que se prestava para o tipo de negócio que ela tem, não tinha outra igual, ela queria a loja de qualquer jeito, mas que o proprietário estava pedindo um valor muito alto e qual seria a estratégia que ela deveria usar para reduzir o preço que o proprietário estava pedindo. Então, orientei a minha amiga para que acenasse para esse proprietário que ela tinha uma outra alternativa, que também atenderia, não da mesma forma, mas que atenderia e por um preço mais baixo. Porque nesse caso era uma forma dela pressionar o proprietário. Você sabe o que ela me respondeu? Falou, Carlos, mas eu não posso assumir nenhum tipo de risco de perder essa loja, porque ela é fundamentalmente importante para mim. Eu respondi para ela, então paga o preço que ele está pedindo, já que você está apaixonado pela loja. Outro caso aconteceu com a minha esposa. Ela adora gato. Nós temos gatas em casa, nós temos decoração de gato. E uma vez eu estava indo com ela para um restaurante, chegando no restaurante, ao lado do restaurante tinha uma loja de decoração, e ela viu um gato, uma escultura de um gato, de 1 metro de altura, e ficou apaixonada. E porque queria comprar aquela escultura. Ela entrou na loja e perguntou o preço, e a moça da loja vendedora falou um preço mais elevado. Ela não comprou e veio muito decepcionada falar comigo que ela não ia comprar o gato, que o preço estava muito alto. E me solicitou que eu fosse lá negociar para ver se reduzia o preço do gato. Eu entrei na loja e fiz uma contraproposta para a vendedora, para a dona da loja, que não aceitou. Eu então voltei para minha esposa e falei, senhora, ela não aceitou, o preço é aquele mesmo. Então nós desistimos e fomos para o restaurante. No restaurante o tempo todo ela falava no gato, que queria o gato, que queria comprar o gato, que era o preço alto, e estava naquela angústia. Bom, acabou no restaurante, nós fomos para casa, jantamos, fomos para casa. No dia seguinte, à tarde, quando eu cheguei em casa, entrei em casa, eu vi a escultura do gato na sala. Eu perguntei para ela, ué, você comprou a escultura? Ela falou, comprei. Mas você pagou o preço que ela queria? Paguei. Eu pagaria qualquer preço, eu estava apaixonado por aquela escultura. Então, as pessoas que estão apaixonadas ficam cegas. Uma pessoa que se apaixona por um automóvel, ela é incapaz de ouvir o que o vereador está falando com ela. Ela está apaixonada. Sabe o que ela pensa? Ela começa a visualizar ela dentro do carro, dirigindo, acelerando, vendo a potência do motor, a beleza, os amigos comentando. Ela não está preocupada com mais nada. É só isso que ela enxerga. Vítimas desse processo, as pessoas tomam decisões inadequadas e pagam preços completamente fora de mercado por aquilo que se apaixonaram, simplesmente porque não têm condições de olhar de forma racional pelo bem que elas estão comprando. Eu fiz questão de apresentar todos esses relatos para enfatizar a importância de que a emoção ela é uma péssima conselheira durante o processo da negociação. Talvez o fechamento da negociação ele esteja carregado um pouco de emoção, porque as pessoas concluem que estão fazendo um bom negócio. Mas o processo da negociação, a emoção costuma ser perniciosa. Para encerrar, eu gostaria de contar um caso profissional, aconteceu comigo há muitos anos, e que relata muito bem o que significa a emoção. Há muitos anos atrás, eu estava em Hong Kong, eu estava vendendo, trabalhava numa usina siderúrgica, eu era responsável pela área comercial da usina siderúrgica, eu estava vendendo aço para essa empresa em Hong Kong, uma empresa chinesa. Hong Kong, nessa época, pertencia exatamente à Inglaterra. A partir de 1997, Hong Kong foi anexado à China, mas essa época foi no final da década de 80, pertencia à Inglaterra. Então, Hong Kong, todo mundo, né, a população toda é formada de
chineses, né? Embora lá, rainha, fotografia da rainha nas paredes, mas notadamente chineses. Eu estava negociando com 3 representantes da empresa cliente, provavelmente o diretor financeiro, o comercial e o industrial. E o diretor industrial, em determinada altura da negociação, virou-se e disse que queria que o material que nós íamos fornecer tivesse um elemento. Eu vou falar o nome do elemento, só por curiosidade, é vanádio. Quando ele falou isso, eu não tinha domínio técnico do material a ser entregue e duvidei que a gente pudesse colocar esse elemento vanádio no aço. Mas eu não tinha certeza. Eu poderia ter entrado em contato com os especialistas da minha empresa, poderia ter perguntado e me inteirado do assunto. Mas eu não quis fazer isso. Pelo contrário, eu virei para esse profissional, esse diretor, né, esse cliente, e falei assim, como se estivesse duvidando que isso pudesse ser feito, virei isso para ele, mas vanádio? Ele respondeu com muita firmeza e segurança, sim, vanádio. Eu concluí que poderia, então, conter esse elemento vanádio. Inseguro ainda, eu virei para ele e falei assim, mas quanto isso vai onerar o preço do aço? Quer dizer, eu virei logo para o cliente e fiz essa pergunta. A resposta dele foi incisiva. Ele falou, muito pouco, quase nada. Em função da resposta dele, eu tomei a decisão de fechar o fornecimento, 10 milhões de dólares, com vanádio. Algum tempo depois, já de volta ao Brasil, no meu escritório, eu recebi uma ligação do superintendente industrial da minha empresa, que me perguntou quem que tinha fechado o fornecimento para aquela empresa em Hong Kong com o vanádio. Quando eu disse para ele que tinha sido eu, ele foi enfático. Ele disse assim, olha, isso vai onerar o custo do aço em 2%. Amigos, 2% em cima de 10 milhões de dólares representa 200 mil dólares. É uma quantia significativa. Eu virei para o superintendente e falei assim, mas por que vai onerar tanto? Se o meu cliente falou que isso não oneraria o preço do aço. O superintendente industrial falou assim, porque não existe vanádio no Brasil e nós temos que importar esse produto. Só que naquela altura as importações estavam proibidas no Brasil. Podia se importar, mas teria que se pagar uma quantia alta como imposto de importação. E é exatamente esse preço, esse imposto, e que onerou o preço do vanádio, em 2% do custo da produção. Então, eu dei um prejuízo de 200 mil dólares para a minha empresa, simplesmente por causa de vaidade. Eu poderia ter ligado para as pessoas da empresa que detinham essa informação, mas só para mostrar para os chineses que eu tinha domínio técnico, que eu tinha poder de decisão, eu tomei uma decisão impensada e paguei um preço muito alto por isso. Eu demorei 2 anos para recuperar esse prejuízo. Foi só a presença da emoção, só a vaidade, nada mais. Então, eu acho que isso é para representar como a emoção, vaidade, ego, essas coisas todas interferem no nosso processo decisório. Mais uma vez, repetindo, tira o ego da mente, tira a vaidade da mente e guarde no bolso, porque eles não combinam com negociação. Minha recomendação para você é que você leia o livro Negociando Racionalmente. Esse livro foi escrito por Max Beiserman e Margaret Neal, da editora Atlas. É um livro muito interessante, que ele trata dos temas que nós acabamos de falar a respeito de percepção. No livro, eles são chamados de vieses cognitivos, que são exatamente essas distorções de percepção que a gente tem durante a negociação. Vale a pena ler esse livro. Um bom estudo para você.